Você já parou para pensar como funciona uma transmissão de TV? A câmera capta a imagem que é transmitida por um satélite que chega até a antena e, assim, ao televisor na sua casa. Você pode não conseguir explicar o funcionamento da câmera, do satélite, da antena ou do televisor, mas sabe que se ligar à televisão poderá assistir o seu programa favorito. Do mesmo modo, você pode até não saber explicar a Deus, mas sabe que Ele criou e lhe dá o suficiente para viver. No segundo capítulo da trilogia da vida, vamos ver um pouco mais sobre aquele que criou o universo e tudo que nele há, o Alfa e o Ômega, o início e o fim, Deus. O programa CPT Cristo para Todos é produzido pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Não saia daí, queremos ser uma boa companhia para você. Durante toda a história da humanidade, as pessoas tentam explicar a sua existência. Como o mundo foi criado, de onde viemos, para onde iremos depois da morte, qual é o real sentido da vida? Compreender e entender Deus é uma coisa que não fecha. Se a gente compreendesse e entendesse Deus na sua grandeza, na sua infinitude, nós seres finitos, isto é, que tem fim e limites, nós também estaríamos querendo ser ou pretenderíamos ser Deus. Nós não alcançamos a grandiosidade do seu ser. Ele é um ser com S maiúsculo e nós com S minúsculo. Aliás, essa me parece ser a grande tentação do ser humano. O que a gente pode e faz normalmente com o ser humano é a gente pensa, a gente busca informações, busca compreensões, mas de antemão a gente sabe que nós somos seres que chegam a um ponto em que nós não podemos ir mais adiante. Na teologia, afirma-se que existem duas maneiras de conhecer a Deus. Conforme o pastor e professor Paulo Nerbas, essas maneiras não partem de nós mesmos, não brotam do nosso conhecimento ou da nossa capacidade. Bem pelo contrário, elas partem da maneira como Deus se revela. Este Deus que se revela ou através da natureza, ou através da criação, ou através da maravilha que somos nós, o nosso corpo humano, ou mesmo através da consciência, é um Deus que está oculto. É um Deus que está oculto, quer dizer, ele existe, mas ele está oculto atrás das coisas que ele criou. Então, este conhecimento natural de Deus, não é? Que nós dizemos que é do Deus que está oculto por detrás das coisas criadas, ele é um conhecimento importante, sem dúvida, mas é um conhecimento insuficiente. E este conhecimento maior, este conhecimento mais completo, nós só vamos encontrar numa outra maneira de Deus se revelar, que é justamente através da Bíblia Sagrada, onde ali Deus, por assim dizer, ele se apresenta para nós. Na divindade que é uma, há três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, inseparáveis na mesma essência divina e iguais em poder, glória e majestade. Quais as atribuições de cada pessoa da Trindade? Segundo a Escritura Sagrada nos diz, ela fala de um Deus que é uma essência, né? Deus é uma essência só, porém em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse mistério, né? Um Deus único em três pessoas. Em três pessoas. Então, ali Deus se revela quem Ele é. E Deus, ali, Ele revela também como Ele nos criou. E Ele mostra também, pela sua revelação, o que aconteceu após nós termos sido criados, que foi a queda em pecado.
E o que ele fez, então, para restaurar aquela comunhão original para a qual ele tinha criado o ser humano. Isso, ali onde Deus diz, façamos, né? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então ali está presente o Deus triuno. Nós adoramos um único Deus, mas em três pessoas, que se revela a nós na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, por que nós o adoramos? Tão somente pela fé. É mais uma das maravilhas deste grande milagre que existe em nossas vidas, que é o milagre da fé. É um mistério. Qualquer tentativa de explicação é uma tentativa humana de alguém que precisa ter resposta. Deus não nos respondeu a ponto, ao falar dele, de que nós possamos entender esse mistério. Agora, a gente sabe, pela Bíblia, pela revelação, eu creio, eu acredito, confio, aceito, mesmo não entendendo, eu creio que Deus é um só, numa maneira triuna de se colocar diante do ser humano. Deus, assim como através ele se revela Criador, mas ele se revela também Salvador, né? E o Deus que se revela Salvador é o Deus que se revela por meio da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E na terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, nós conhecemos aquilo que nós chamamos o Deus santificador. Porque esta santidade que nos deixa santos, ela não é uma santidade que nós alcançamos pela nossa capacidade, pela nossa vida, pelas nossas obras. Esta é uma santidade que nós recebemos de alguém outro. É a santidade que nós recebemos de Cristo. Cristo é santo. Cristo, em nosso lugar, ele cumpriu toda a lei de Deus, em todos os seus detalhes. A Bíblia também diz que Deus é Espírito. O que é Espírito? Espírito a gente não vê. Mas esse Deus que é Espírito, que é amor, mostrou a sua cara, se revelou em Jesus. E aí tem carne, aí tem um bebê que nasce, aí tem um Jesus que caminha, um Jesus que ensina, um Jesus que vai até a cruz e morre. Então aí nós temos um Espírito que tem carne. Então, em Jesus, Deus se apresenta e mostra ao ser humano quem é o Pai. A nossa identidade tem tudo a ver com o nosso Deus que nos criou, que nos redimiu e que nos santificou. Nós somos criaturas de Deus, somos criados por Ele, preservados por Ele. Nós somos amados por Deus porque Ele nos deu seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Desde muito antes de nascermos, Ele já nos conhecia por completo. No batismo, por ação do Espírito Santo, passamos a fazer parte da família da fé. E o Espírito Santo continua agindo em nossa vida todos os dias. A ação de Deus em nós é misteriosa também. E a ação do Espírito Santo é como o vento. Ele sopra, age, transforma, modifica, renova, a gente não vê. A fé em mim, a fé em ti, é o maior presente que Deus nos deu. Isso também é um mistério. A fé, o confiar nessa verdade de um Deus que é triuno, que eu não compreendo como é que isso é, mas isso é um mistério também. A fé é um mistério e é talvez não, com certeza, o maior presente que Deus pode nos dar nessa vida. A fé no Deus verdadeiro. Nós somos filhos de Deus porque Ele nos acolheu no batismo e pelo Espírito Santo nos deu uma nova vida. Isso diz quem nós somos. Então, quando o Espírito Santo nos santifica, ele faz exatamente isto. Ele cria em nós, ele nos dá esta fé que nos une a Cristo em confiança e faz com que de Cristo nós recebamos
a santidade que nós não temos. E é interessante, por exemplo, que isto já acontece no batismo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, em Gálatas 5, 27, ele diz: todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, nós, por meio da comunhão com Cristo, por meio da fé em Cristo, a qual nós já recebemos no nosso batismo, nós somos revestidos de Cristo, ou seja, nós somos cobertos pela santidade de Cristo. Nós acreditamos que o que nós cremos, nós recebemos como uma dádiva de Deus. E somos chamados a agirmos nesse mundo para que outros cheguem à mesma fé. E ninguém é merecedor disso. Se eu tenho essa fé, isso não deve me encher de vaidade e dizer, bom, eu recebi, você não recebeu, eu sou melhor que você. Não. Se eu recebi, eu tenho o compromisso de passar adiante. E não buscar uma explicação por que eu creio e por que outros não creem. No momento em que nós somos tocados pelo Espírito Santo e nós passamos a ser, digamos assim, conduzidos por Ele, nós temos que produzir frutos do Espírito. Né? Os frutos de Gálatas, né? Uma série de valores, de virtudes cristãs, que não são nossas, porque se nós fôssemos buscar em nós mesmos, o velho homem toma conta. Uma planta que precisa ser regada, que precisa ser cultivada para que ela vá crescendo e para que ela realmente dê frutos. Muito bem, assim é também esta fé, não é? Ela precisa ser cultivada, ela precisa ser cuidada para que então apareçam os frutos da fé em nossa vida. E isto é trabalho do Espírito Santo. É o Espírito Santo que age através desses meios, a palavra, o batismo e a Santa Ceia, para que aquela fé que Ele acendeu nos nossos corações, para que esta fé continue existindo e nos mantendo em comunhão com Cristo, o Salvador, e nos mantendo em comunhão com o Pai, o Deus Criador. E isso nos coloca agora no mundo à disposição de Deus para fazer sua obra no mundo, que é basicamente uma obra que se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o grande legado que nós temos a dar para o futuro. Ele habitou neste mundo, foi um ser humano igual a nós, de carne e osso. Conheceu a dor, o sofrimento e também as alegrias que podemos ter. Jesus Cristo é a marca visível do Deus invisível. Ele mesmo diz, quem vê a mim, vê o Pai. Não nos adiantaria, por exemplo, conhecer um Deus que não nos fosse salvador, porque nós carecemos desta salvação, nós dependemos desta salvação, nós precisamos desta salvação. E Deus se revela Salvador em Jesus Cristo. O Deus Salvador você só conhece na pessoa e na obra de Jesus Cristo. É ali que nós conhecemos o Deus Salvador, aquele Deus que realmente fez tudo o que precisava ser feito para nos trazer a salvação. Porque Jesus é o próprio Deus que se fez homem e veio morar entre nós. E Ele assumiu a nossa natureza com toda a nossa problemática, com todas as nossas dificuldades. E principalmente, Jesus assumiu a nossa grande dificuldade de nos relacionar com Deus. Ele, como homem, assumiu a nossa culpa e pagou toda a nossa culpa na cruz do Calvário. Então, em Jesus, agora nós temos reconciliação com Deus. E uma vez reconciliados com Deus, nós podemos ter a certeza das bênçãos de Deus aqui neste mundo e podemos ter a certeza da vida eterna nos céus. Então Jesus veio para nos trazer vida em abundância aqui neste mundo e vida plena nos céus. A fé nos salva não porque nós cremos, mas a fé nos salva porque ela está colocada no objeto certo. É de lá que vem a salvação. E este objeto certo é Jesus Cristo, e tão somente Jesus Cristo. Porque Deus poderia ter nos abandonado, Deus poderia ter nos
nos esquecido para sempre, era o que nós merecíamos por causa dos nossos pecados. Mas Deus, movido pelo seu grande amor, Ele resolveu se fazer um de nós. Por isso que Jesus disse assim, ó, quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. E quem crê em mim, crê naquele que me enviou. Então, Jesus é a face de Deus que se mostra, que se torna acessível ao ser humano. Em Jesus nós podemos ver o Todo-Poderoso Deus. Através de Jesus nós podemos falar com Deus, Deus fala conosco. Por isso que ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Criador, Rei dos Reis, Jeová, Alfa e Ômega, Consolador, Salvador. Que palavras você usaria para descrever Deus? Antes de mais nada, precisamos saber que Deus é amor. Essa é a essência de Deus, né? Tu não pode pensar Deus sem essa essência, essa é a base de Deus, né? Deus é amor, né? E criou um mundo nesse amor, em amor, com amor, e criou criaturas com esse dom dele, dom divino de amar, né? Por isso que eu disse, toda bondade, todo amor procede de Deus, né? Isso é um dom divino, né? E essa é a melhor descrição do meu Deus, aquele que me ama mesmo nas minhas fraquezas, defeitos e fragilidades, né? E que está disposto a fazer a maior de todas as apostas, a doação do seu filho, porque me quer muito bem. O amor como nós, humanos, o identificamos e nós vivemos, ele tem limites. Agora, o amor de Deus para conosco, sim, é maravilhoso. Deus é amor. Por mais difícil seja a gente entender como consegue harmonizar entre o amor de Deus e o sofrimento que existe no mundo, o cheiro de morte que tem no mundo, com todas as dificuldades que existem no mundo, no universo, inclusive, é muito bom a gente jamais abrir mão dessa certeza, que Deus é amor. Então, no início de cada dia, nós agradecemos a Deus por Ele ter criado um novo dia para nós, né? Sempre nessa perspectiva, né? E o salmista sempre fala essas palavras, né? A sua misericórdia dura para sempre, né? Então, baseados nisso, né? Nessa fé, né? Nós seguimos a nossa vida do dia a dia. Porque Deus espera sim que nós, em retribuição ao amor dele a nós, que a gente possa viver esse amor, tanto em relação a Ele, em consagração a Ele, como em relação aos nossos próximos, né? Eu acho que essa é a questão central. Nós fomos amados por Deus em Cristo e nós queremos que esse amor de Deus em Cristo se perpetue para gerações futuras. Por isso nós temos um trabalho de preparar pessoas, nossos filhos, para que eles vivam uma vida cristã no futuro, para que eles vivam com alegria a sua fé, não sendo oprimidos, mas vivendo alegremente cada dia como um presente de Deus e testemunhando o amor de Deus para gerações futuras. Nesse sentido, nós podemos legar aos que virão ainda um mundo muito bom para se viver, apesar de todos os pesares, mas um mundo que valoriza a obra da criação de Deus, um mundo que valoriza o amor de Deus revelado em Cristo, um mundo que vai ouvir o Evangelho, pelo qual o Espírito Santo vai produzir vida, vai produzir novas vidas em pessoas que vão viver cada dia como um presente de Deus. Como é bom saber que existe um Deus que está sempre do nosso lado, que nos ama e cuida de nós. Ele nos dá tudo o que temos e nos dá até mais do que precisamos, nos dando a oportunidade de dividir o que temos com aqueles que nos cercam, ou seja, com o nosso próximo. O último episódio da nossa trilogia abordará o nosso legado, o futuro da humanidade. O que deixaremos para aqueles que virão depois de nós? O programa CPT termina aqui. Você pode interagir conosco pelas redes sociais ou pelo nosso e-mail, programacpt@ielb.org.br. Acesse também o nosso site e assista a outros programas. Fique com Deus e até mais!